Renato Luiz Lucatelli Viana. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente agradecer a Viviane, que me convidou para esse evento, saudar o diretor da Cultura, nosso presidente da Academia de Letras, o Cássio, que já foi embora, né? Presidente da Fundação, e a todos aqui presentes. Eu pedi para ser o último, porque eu falei, eu quero ver, eu nunca tinha participado, né, de um evento dessa magnitude, e eu gostaria de ouvir a todos para poder saber, né, o que eu pudesse falar aqui para vocês. E achei que estava muito distante o meu tema, e acabei escutando aqui uma pessoa que chama Tiago, que é o tema do meu livro. Depois, o nosso psicólogo ali fala sobre Pedro, que está ligado a Santiago, né? Então, coisas assim, parece que é uma energia que nos envolve e a gente fica mais à vontade para poder falar, né? Então, é o seguinte, na década de 80, Paulo Coelho, que todos conhecem, o maior vendedor de livro da história do Brasil, né? Antes era Jorge Amado, né? Mais de 50 milhões de livros. Hoje o Paulo Coelho passa de 300 milhões. Então é muita coisa, é muita diferença, né? Mas na década de 80 ele escreve seu primeiro livro, que era Diário de um Mago. E a virtude desse livro foi relatar não só ao povo brasileiro, mas ao mundo, que existe caminho de Santiago de Compostela. Aí, eu na época tinha 30 e poucos anos, não dei muita atenção àquilo. Chegou no final do século, em 99, a Globo fez um Globo Repórter mostrando o ano Jacobeu, que ano Jacobeu é o ano em que 25 de julho cai num domingo. Então não são todos os anos, isso é intercalado, né? Foi em 93, 99, depois 2004, 2010, depois 2021, o próximo agora é 2027. Eles denominam ano Jacobeu porque o Santiago de Compostela, ele é a pessoa que, desde o início do conhecimento dele, o rei Afonso II determinou que ele fosse o patrono da Espanha, né? Então, e tem uma dificuldade na história que ninguém sabe quando ele nasceu, só sabe a data do martírio dele, que foi dia 25 de julho. Então, coincidentemente, daqui 2 dias é comemorado o dia de Santiago de Compostela. E ao assistir esse Globo Repórter de 1999, aí eu fiquei mais interessado no assunto. E resolvi, com muita dificuldade da época, porque na época, em 99, não tinha celular, né? Era só o começo do computador, os e-mails, né? O Yahoo, Hotmail, aquela coisa toda. Aí eu descobri que São Paulo tinha uma associação. Aí fui lá nessa associação, me inteirei sobre o assunto e tal. Aí me preparei para fazer o Caminho de Santiago, que é lá na Espanha. Aí fui para lá e tinha muita dificuldade de informação. Não existia informação no Brasil o que era Caminho de Santiago. Era só e-mail, e era muito difícil e tal. E só tinha esse livro do Paulo Coelho que mostrou ao mundo que tinha Caminho de Santiago. E com isso, depois de 10 anos, eu falei, bom, eu vou fazer um livro e mostrar assim 10 coisas importantes para ajudar o futuro peregrino.
Aí eu criei os 10 mandamentos do caminho de Santiago, porque mandamento está ligado ao catolicismo, aquela coisa toda, existem os 10 mandamentos. Aí eu falei, vou fazer 10 coisas importantes que atendem ao futuro peregrino, né? Um livro de autoajuda. Aí criei os 10 mandamentos do caminho de Santiago. Depois foi passando e tal. Hoje, para vocês terem uma informação, eu tenho 27 caminhos. Eu sou o número 1 no mundo. Ninguém fez mais do que eu. Então, na Espanha, em Portugal, as pessoas que me conhecem, né, têm um certo respeito por mim, pelo meu livro, pelo o meu trabalho, que é de divulgação, né, para ajudar os futuros peregrinos. Hoje, no Brasil, todos os estados têm associação. Tem associação lá em Belo Horizonte, de Minas Gerais, tem São Paulo, Rio, Paraná, Santa Catarina, todos os estados têm, e de 2 em 2 anos tem os encontros de peregrinos, né? E a gente lança o livro, vai nesses encontros, né? E aí, com essa experiência toda, e conhecendo todos os caminhos alternativos que tem, porque o Santiago de Compostela é uma cidade que está na costa oeste da Espanha. A Espanha está entre França e Portugal. Então, tem vários caminhos que te levam até Santiago. Então, de todos os caminhos, o caminho mais famoso que tem é o caminho francês, que começa nos pés dos Pirineus, que é uma cidade que se chama Saint-Jean-Pied-de-Port. É a tradição, né? Então, o peregrino fica louco para começar o caminho em Saint-Jean-Pied-de-Port, que é o caminho francês e tal, atravessa os Pirineus e tudo mais e tal. Bom, aí de todos esses caminhos, depois de toda a experiência, eu relato nesse livro que eu terminei agora, que os verdadeiros caminhos de Santiago são os caminhos portugueses. Aí virou uma polêmica mundial, né, no mundo peregrino. Por que os caminhos portugueses é o verdadeiro caminho de Santiago? Aí vem a tese do livro, né? Eu falo com propriedade, com conhecimento, porque eu estive lá, conheci, estudei, tem 25 anos que eu estudei para chegar nesse livro. O que acontece? A história é uma só, não tem duas histórias, né? Santiago foi um dos apóstolos de Cristo. Nosso querido amigo falou de Pedro, eu estou falando de Santiago, né? De todos os caminhos portugueses são os verdadeiros. Por quê? Porque a história é o seguinte: quando Jesus Cristo, na Santa Ceia, pediu aos seus apóstolos que levasse a sua palavra para os demais, evangelizando as pessoas, Tiago saiu de Jerusalém e foi para a costa oeste da Espanha. E lá ele ficou 4 anos, do ano 40 ao ano 44. Quando ele retorna a Jerusalém, ele, por ódio mortal de Herodes Agripa, que era o rei da época, manda decapitá-lo, porque ele era uma pessoa líder que regimentava as pessoas em torno dele. Então ele é o primeiro apóstolo mártir de Cristo a ser decapitado. E ele pede a seus discípulos, Teodoro e Atanásio, que levassem seus restos mortais para a costa oeste da Espanha, onde ele tinha predicado, que é uma cidade que chamava Iria Flávia e hoje ela se chama Padrón. Ela está a 25 quilômetros de Santiago. E só quem faz os caminhos portugueses tem o privilégio de passar por essa cidade. Então, esse é o verdadeiro caminho de Santiago. Então, lá tem, na capa do meu livro, vocês poderão ver, tem um pedrão. Esse pedrão foi onde foi amarrada a barca com os seus restos mortais. Esse pedrão está numa igreja que chama Igreja de Santiago, em Padrón. Então, tudo na história de Santiago aconteceu em Padrón. E só quem faz os caminhos portugueses tem o privilégio de passar por Padrón. Então, o verdadeiro caminho de Santiago, né,
são os caminhos portugueses. Só eles têm esse privilégio. Quem lê, quem conhece, quem vai lá, vai entender perfeitamente, né? Vai conhecer os 10 mandamentos do caminho de Santiago, vai conhecer a história de Santiago e vai ter a oportunidade de fazer um caminho mais tranquilo, né? Com mais conhecimentos. Porque tem pessoas que às vezes você está lá fazendo o caminho, não tem a menor informação, não sabe o que é, não sabe nem quem foi Santiago, né? Então é lamentável. Então a literatura existe para isso, para tentar informar, tentar ajudar as pessoas para fazer um bom caminho, né? Então esse é o tema, a tese do meu livro. Eu agradeço a todos e estou à disposição para tratar do assunto, para quem precisar, né? Estou aí à disposição de vocês. Eu não quero me alongar muito, porque eu sou o último e parece que vocês, né, lógico, já está todo mundo cansado aqui de ouvir tanta gente, né? Então, muito obrigado mais uma vez, tá? E uma boa noite a todos.